tinha essa pergunta do Pedro aqui, quer dizer, quando chega o desfecho do caso Marielle Franco? Bom, eu acho que ontem, desde ontem, uma grande expectativa, né, com o caso chegando ao Supremo Tribunal Federal. A suspeita, né, é natural quando se pensa em alguém com foro especial. A imprensa faz um pé de página, geralmente o rodapé ali, para falar que há uma tentativa, né, acho que foi a Folha que fez isso também, é uma tentativa de transformar isso num troféu, que o governo pressiona. É assustador pensar, né, um jornalista pensar que um caso que demora 6 anos, do tamanho, da dimensão que tem esse caso, com uma investigação que foi feita em cima de investigadores, porque pairou suspeitas, inclusive, sobre quem estava investigando, mudando de instâncias, mudando mudou delegado, mudou secretário de segurança, mudou tudo, mudou promotor. Enfim, é uma investigação que dura 6 anos, justamente porque atinge esse foro privilegiado aí, que certamente ou foi mencionado ou foi como mandante, não tem muito escapatória. Eu diria, Daiane, inclusive, que morreu Adriano da Nóbrega e teve governador que caiu por isso, né? O Witzel. O Witzel dizia que tinha o acesso aos celulares do Adriano da Nóbrega. E, de repente, o que acontece com o Witzel depois disso? Só para lembrar esse caso também. Então, envolve milícia. E aí a imprensa fica dizendo que o governo quer tratar isso como um troféu. Meus caros jornalistas, tenham vergonha na cara. Porque esse caso é uma vergonha para o mundo, né? Não é só para o Brasil, para a justiça brasileira. Não investigar esse caso da forma devida e todos os desdobramentos desse caso e os obstáculos que foram sendo criados, né? Essa investigação, por exemplo, o carro não tem imagens do trajeto que foi feito de câmeras públicas, né? De câmeras de trajetos que o carro poderia ter passado, não tem. E não tem não porque não se tinha câmera instalada, né? Foi porque foram tiradas, com o objetivo de ocultar. Demorou tanto tempo para chegar aos responsáveis, né? Quem atirou, quem dirigiu, quem destruiu o carro. Isso demorou praticamente 5 anos para se chegar a isso, depois que teve um governo que falou, não, nós vamos investigar esse caso. Então não é um troféu para o governo. Não se trata de um troféu para o governo usar como campanha, como vocês escrevem no rodapé. Eu acho, como jornalista, eu acho uma vergonha se colocar nesse patamar. Sujeitar uma investigação de uma mulher que levou tiros, né, de fuzil praticamente, na cabeça, né? Pelo que eu me lembro, foram 5 tiros, pelo menos na região da cabeça. O seu motorista, que estava na mesma direção dos tiros, morreu por conta também disso, com os tiros também na cabeça. Brutalmente assassinada, e vocês dizerem que o governo quer um troféu, né? Acho assustador, diante do cenário que tem de 6 anos de investigação, que andou a passos muito curtos e que precisava andar mais rápido. Do ponto de vista do STF, acho que algum internauta perguntou, né, do sorteio. A gente sofreu com esses sorteios muitas vezes no passado. Tem momentos que a gente fala assim, poxa, que sorte, né? Nesse caso, que boa sorte, né? Porque o ministro Alexandre de Moraes já tem enfrentado os golpistas, um setor muito perigoso, muito um agente muito violento, né, do processo democrático brasileiro, que ameaça o processo democrático brasileiro, e tê-lo nessa investigação dá um pouco mais de tranquilidade. Imagine cair um caso desse com o Cássio Nunes ou André Mendonça, né? Era como se estivesse engavetando novamente esse processo. Então, se há sorte, se há Deus, dentro dessas instâncias todas, que bom que o anjo, né, como dizia minha avó, né, que o anjo da boca mole diga amém. Então, acho que deu amém e deu tudo certo aí nesse caso. E para onde você acha que aponta essa investigação do foro privilegiado? Só para, antes de eu passar para o Alex e para o Paulo. Para mim acho que todo mundo pensou nisso, né? Todo mundo pensou na loja de chocolate, né? Na loja de chocolate, enfim, né, dos parlamentares do Rio de Janeiro, a menção ao nome, e quem tinha relações justamente com essas milícias, com Adriano da Nóbrega, com um gabinete recheado de gente ligado a essas milícias, a menção ao nome, que pode ser, ou a gente pode, foi isso que eu falei, pode ter menção, somente citado, e aí por isso tem que ir para lá automaticamente, pela menção, ou diretamente acusado de ter envolvimento, né, ou seja, ter participado de alguma forma nesse processo. A gente percebe que durante os 4 anos de governo Bolsonaro, tudo que o governo Bolsonaro fez foi para atrapalhar essas investigações. Então, tudo isso também dentro da subjetividade que nos cabe, né, diante daquilo de informação que a gente tem à mão, porque a gente não tem informações sobre os depoimentos, sobre a possibilidade de delação. Surgiu essa possibilidade de delação do Rony Lessa, depois se recuou, né, dizendo que não tinha e tal, mas pode ser que tenha. E o Rony Lessa foi quem atirou. E para atirar em alguém a mando de, tem que saber quem é. Não tem como não saber quem é. Então, as relações que estão em volta disso tudo, claro, nos leva à família. Não tem jeito de achar que não possa ser, até pela questão do foro privilegiado. Quem poderia estar nesse cenário só pode ser família. Fala-se também do tal do Chiquinho Brazão. O que está sendo investigado agora é o mandante. Os executores estão em cana. Então, quando o inquérito, primeiro inquérito esteve no STJ, porque havia suspeita sobre pessoa que estava
nessa jurisdição. Não foi confirmado, então, pelo STJ. Veja só, a Polícia Federal entrega o inquérito e a Justiça verifica se faz sentido. Então, o STJ remeteu para o STF porque não é ninguém que está no âmbito do STJ, e sim no âmbito do STF. E aí entra deputados, ministros e tal, embaixadores, né? E evidente que, né, não é o Jair Bolsonaro, porque Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado, mas sim os filhos, né? Tanto o Flávio Bolsonaro como o Eduardo Bolsonaro, né, que está lá nos Estados Unidos, fazendo uma onda lá, não é? Agora, claro que o STF vai verificar, não é? Tudo isso é muito sigiloso, o STF vai verificar se faz sentido, não é? A possibilidade é de fazer sentido ou de não fazer sentido. Como no STJ não fez, o STJ mandou para frente, mandou para o STF, né? São 6 anos, né? É muito tempo, mas tem casos que levam realmente muito tempo, né? Mais tempo do que isso, né? Não é só a justiça brasileira, né? A justiça no mundo tende a ser lenta, né? A relatoria do Alexandre de Moraes, eu não sei como que ele tem equipe para todos esses processos. Me parece que o ministro da STF tem direito a 20, né? A 20 assessores. É impressionante a quantidade. O gabinete do ministro Supremo tem mais ou menos umas 40 pessoas. 40? Não sei, mas nem todos são assessores, né? Mas tem inclusive... Então, mas são 20 que são, né, diretamente, que estão ali no trabalho, né? Olha, tem tantos processos na mão dele, né? Quer dizer, todos os grandes processos estão com ele.